Olá, meus amados, a paz do Senhor esteja convosco. Estamos de volta aqui no de Gênesis a Apocalipse. Estaremos tratando, portanto, sobre a tristeza, o pranto, a perplexidade de Esaú diante dos procedimentos de Jacó. E, infelizmente, perdeu o sagrado por causa de um prato de comida. E Jacó, com sua esperteza, lesou o seu irmão e houve toda aquela confusão, aqueles engodos na família. Por isso, no texto passado, nós falamos sobre os preparativos para Esaú buscar uma caça e fazer uma comida gostosa para o pai, e aquela conspiração, aquele trama, aquela fraude entre Rebeca e Jacó para enganar o seu pai. Jacó usurpou a bênção de Esaú. É melhor não tentar justificar Jacó por esse ato de traição. Nós podemos aprender a profunda e proveitosa lição de que, se Deus pôde produzir um santo com tal material, como foi Jacó, também pode tomar nossa vida com todos os seus pecados e falhas e usá-lo para a sua própria glória. Quem sabe você hoje é um pastor, presidente, auxiliar, de sucesso, uma cantora, um pregador, uma missionária, um missionário, um obreiro na casa de Deus. Você lembra do passado, quem você era e o que você é agora? Pois bem, é o que Deus fez com Jacó. Pegou aquela coisa, aquele material que não valia nada e transformou em um instrumento de fé, em um homem de Deus, em um portador das promessas e alianças espirituais que aponta ao Calvário. Isso é o que Deus pode fazer daquilo que é um trapo de imundície, transformando em um vaso em suas mãos. Notemos como uma mentira conduz a outra. São muito poucos que enveredam pelo caminho da fraude e que ficam só na primeira mentira. E como é terrível acrescentar à mentira uma blasfêmia, como quando ele disse que Deus mandara a caça ao seu encontro. Olha onde chegou Jacó. Rebeca conservava as roupas de seu filho bem perfumadas, com as plantas aromáticas da Palestina, olha. E seu odor despertou a poesia adormecida e o calor do velho pai. Ele as comparou a um campo do paraíso, cheio de doce presença de Deus. Por isso, meus amados irmãos, estejamos atentos para que, aonde quer que formos, levemos a fragrância de Cristo, segundo está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 15. Porque para Deus
Somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Você, outrora, era um trapo de imundície, mas Deus fez de você uma fragrância para o mundo perdido. E se Deus trabalhou na vida de um homem como Jacó, Ele trabalha na sua vida, trabalha na minha vida, para nos tornar instrumentos do seu louvor, do seu testemunho na terra. Pois bem, nesse conteúdo agora estaremos tratando sobre o comportamento de Esaú mediante ao engano de Jacó. Ele ficou perplexo, versículo 30 ao 33 do capítulo 27. Assim que Jacó saiu, Esaú entra num profundo pesar, rogando ao pai para ser abençoado. Ele suplicou ao pai. Vamos aqui ao versículo 30 a 33 do capítulo 27. A palavra diz assim: quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Olha isto, irmãos. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe a seu pai. E lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe seu pai Isaque: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei, e o abençoado ele será. Foi um susto para Esaú. O irmão chegou atrasado e Jacó catou a bênção e foi embora. Meu eterno Deus, a tristeza e a ira de Esaú foi tremenda. Filho mais velho ameaçou até de matar o seu irmão. Evidentemente, meus amados, Esaú percebeu o valor da bênção do direito de primogenitura que ele encarara com tanta leviandade. Só que agora é tarde. Seu brado alto e amargo expressava a angústia de alguém que desperta e constata que perdeu o melhor em troca de uma bagatela. Ele aí se acordou para a realidade daquela bênção. Todos nós temos experiências semelhantes em nossa vida quando, sob o domínio das más paixões, damos um passo irrevogável e ele afeta todo o nosso futuro quando nós trocamos as bênçãos do Senhor por bagatelas insignificantes do mundo. Não há lugar para arrependimento. Isto é, não há a menor condição de alterar o efeito decisivo daquele ato. Vejamos o que diz
o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, e o versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Viu? A bênção de Deus em nossas vidas é maravilhosa, mas é inegociável. Nós não podemos trocar, comercializar, vender, fazer comércio da fé, o maior tesouro da dispensação da graça. E quantas igrejas estão vendendo a fé? Quantos líderes religiosos mercadejando a palavra de Deus? Pois bem, meus amados, podemos obter alguma bênção menor e inferior, como ocorreu aqui com Esaú, recebendo alguma coisa da riqueza da terra e do orvalho do céu, vivendo da espada, e afinal, depois de longos anos sacudindo o jugo de nosso pescoço, mas nunca chegaremos a ser o que poderíamos ter sido se não tivéssemos vendido, comercializado ou trocado por uma bagatela a bênção que Deus preparou para a sua vida. Agora Jacó, tomando posse dessa bênção, vazou, e Esaú teve que se acomodar com prosperidades menores da terra, mas o espiritual completamente nulo em sua vida. Nunca poderemos desfazer aquele momento em que semeamos na carne. Agora é tarde. Gálatas 6, 7 e 8, a palavra nos adverte da seguinte maneira: quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Está aí. Se Esaú tivesse um pouco de prudência, jamais ele negociaria as bênçãos de Deus em sua vida. Queridos irmãos, sendo assim, no versículo 39 a 40, Isaac prediz que Esaú e seus descendentes viverão pela espada e servirão a seu irmão por um período de tempo, que chegou a hora da colheita. Aqui é a colheita da sua insanidade, da sua carnalidade, do seu desinteresse pelas coisas divinas. Esaú jura matar Jacó após a morte de seu pai. Olha quantos prejuízos um ato de vandalismo espiritual sobre as promessas de Deus. Então, o que acontece? No capítulo 27, 42, 28 a 5, Jacó se obriga a fugir, orientado pela sua mãe, Rebeca. Ela ordena que Jacó fuja da ira de Esaú, indo para a sua cidade natal de Harã, na Mesopotâmia. Jacó então parte para aquela mesma região, para os parentes que moravam lá na Mesopotâmia, onde Rebeca saiu acompanhado por Eliezer para casar com Isaac. Lembra? Pois bem, aqui nós temos Isaac
abençoando a Jacó, no capítulo 28, 1 a 5, Isaac diz para Jacó e a Arã escolher uma noiva dentre as parentelas de sua mãe. Orienta a ele, assim como Abraão orientou a Eliezer na busca de uma esposa para Isaac, para o próprio Isaac, né? E aqui, então, Jacó começa a trilhar pela direção de Deus, pela direção onde o seu casamento, que é uma parte muito importante na vida das pessoas que tinham um chamado divino, principalmente os patriarcas, Jacó então parte para essa região para de lá contrair o casamento. Esaú então percebe que as esposas cananeias eram a fonte da dor de seu pai e de sua mãe, então ele se casa com Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, com Agar. Mas nada mais adiantava os esforços de Esaú depois que ele banalizou, não aplicou fé, desprezou as bênçãos de Deus para a sua vida. No capítulo 36, 1 ao 43, nós temos este capítulo onde nos apresenta uma lista dos descendentes de Esaú. E assim finda-se a história do patriarca Isaque e os conflitos entre seus próprios familiares. No próximo conteúdo, estaremos aqui, portanto, falando sobre a viagem de Jacó. Estaremos focados agora no patriarca Jacó. E mais tarde retornaremos com os últimos dias da vida do patriarca Isaque. Que Deus lhe abençoe, que nada neste mundo faça com que você venha perder as bênçãos espirituais que Deus lhe concedeu pela sua bondade e infinita graça. Compartilhe este canal, deixe um joinha, deixe o seu comentário. Isso nos ajudará a continuar produzindo conteúdos como este. Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.